Olá, queridos! Mais uma semana está se iniciando, nós temos algumas atividades para fazer. A aula de hoje vai ser um pouquinho diferente, nós vamos nos dividir entre videoaulas e depois a prof precisa gravar uma parte no computador para que você possa acompanhar os exercícios. Essa primeira aula nossa, ela é para trabalhar que objetos contam história. Até semana passada, a gente viu que documentos contam história. Nós vimos certidão de nascimento, carteira de vacinação, RG, CPF, título de eleitor, enfim, todos os documentos que uma pessoa tem, cada um deles com uma função. Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre o que os objetos contam de história. Lá no livro de vocês, eu quero agora que vocês abram lá na parte vermelha. Toda vez que for história, a gente vai abrir na parte vermelha, na página 54. Eu vou mostrar a figura para vocês da página, que fica mais fácil para você localizar. Então, iniciando o capítulo 3, objetos contam história, página 54, tá? Página 54. Aqui tem uma história sobre uma máquina de costura. Quando eu li essa história, parecia que alguém tinha escrito a minha história, porque realmente o que estava escrito ali era o que aconteceu na minha infância. A história começa assim, ó. Minha avó tinha uma máquina de costura. Ela era preta, com uns desenhos em dourado e ficava em cima de uma mesa de madeira. Igualzinha a descrição da máquina de costura da minha avó. Minha avó tinha uma máquina de costura preta, da Singer, toda ela trabalhada em dourado. Essa máquina pertenceu à minha bisavó. Ela ganhou de presente da sogra dela, da minha bisavó. Embaixo dessa máquina havia um pedal grande, mas era um pedal assim, ó, desse tamanho, de metal, tá? Onde se pisava, fazendo esse movimento com os pés, tá? Para frente e para trás, para que a roda da máquina fizesse o serviço de fazer a agulha, subir e descer e fazer a costura da roupa. A gente adorava ir no quarto da minha avó para brincar nessa máquina. E a autora dessa história, pelo jeito, tinha as mesmas imaginações que a gente. Olha o que ela fazia. Quando eu era pequena, gostava de me embalar para lá e para cá sentada no pedal da máquina. Eu fazia a mesma coisa. Quando a avó costurava, pedalando bem rápido com os pés, eu ficava observando como ela mexia com os tecidos, empurrando-os para baixo da agulha para que a costura saísse bem retinha. Gente, é o mesmo quadro que eu vivi quando era criança. Ela fazia roupas para mim, isso também acontecia comigo, e para toda a família. Hoje em dia, quase ninguém mais costura em casa ou faz suas próprias roupas, mas naquele tempo era normal se fazer as roupas em casa, tá? Então a máquina de costura, ela tá lá na casa da minha tia, é um objeto histórico da nossa família, ela conta a nossa história. E eu trouxe aqui alguns objetos que também contam história. Um tipo de objeto que todo mundo tem em casa são as fotografias. Aqui eu tenho duas fotografias do noivado da minha mãe, tá? E uma fotografia do casamento da minha mãe. Então, aqui conta o início da história da nossa família, certo? Aqui embaixo do livro, deixa eu pôr um pouco o livro para cá, eu tenho um álbum de fotografias, só que ele está desmanchando, porque ele é velho, que foi feito do meu irmão e da minha irmã do meio, da Daniela e do Fábio. Então, a minha mãe contratou um fotógrafo que fez um álbum de fotografias de quando minha irmã tinha 4 anos e meu irmão tinha 3 anos. Então, tanto que a capa aqui, vou abrir um pouquinho para vocês verem, ó. Aqui tem os dois, ó, chega a estar amarelado. Aqui tem os dois sentadinhos na foto, tá?
Outro objeto que eu tenho aqui que conta a história é esse copo. Esse copo minha mãe ganhou do chefe do meu pai na época em que eles casaram. É o único que sobrou do jogo. Tá? Outra coisa que eu trouxe aqui que conta a história da nossa família, da minha família, são esses pratos egípcios. Ó, eles são egípcios mesmos. Meu pai trouxe ele do Egito. Quando meu pai era novo, ele foi soldado da ONU numa missão de paz lá no Egito. E ele trouxe esses pratos, né? Então isso aqui é uma lembrança de quando ele esteve lá no Egito. Uma história mais recente, vocês já sabem, a prof morou no Japão. E eu guardei algumas coisas de lá. Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês. Aqui, ó. Aqui são moedinhas, tá? Que eu tenho lá do Japão. Algumas que eu guardei de lembrança. Esse pingentinho aqui para mim é muito importante. Quando eu tava para vir embora pro Brasil, uma amiga minha sabia que eu gostava muito de matrioska. E ela comprou para eu colocar no meu celular. Agora eu guardo ele com medo de perder, porque é uma lembrança. Uma mãe de aluno minha me deu esse leque, ó. Ele vem nessa embalagenzinha, já tá até meio amarelado de ficar guardando. Vou abrir para vocês. Olha a delicadeza, é feito aqui, ó, um sakurás, né? Todo um trabalhado manual. Vou abrir com cuidado porque na última vez a minha sobrinha mais nova andou mexendo no meu guarda-roupa e quebrou uma das hastes de bambu, tá? Então, ó, aqui é a parte de trás, né, o bambu, e aqui é a parte da frente. Era um conjunto, vinha esse leque e junto um bentô, que é uma marmitinha que a gente usa lá no Japão para pôr a comida, tá? Então, esses objetos contam a minha história, a história da minha família. Com certeza você tem em casa um objeto que conta a história da sua família. Então, qual vai ser a atividade de hoje? Não é nada de escrever, você vai conversar com a sua família, vai procurar um objeto que para vocês contam a história da sua família, que vocês consideram importante, você vai vestir o teu uniforme, porque agora eu quero bem bonitinho, porque a gente ia fazer um museu na sala, mas como nós não estamos em sala, nós vamos fazer um museu virtual. Você vai pôr o teu uniforme e vai tirar uma fotografia com esse objeto que você e sua família consideram que conta a história da tua família. E vai postar lá no Eclass, ok? Obrigado por estar participando, eu tô amando ver as postagens de vocês. Um beijo da prof.